Bom dia a todas e todos. Nós vamos ter a aula, então, hoje. Ficou um pouco, talvez, dúbio, né, a questão do tema, porque, por um lado, é citado ali técnica, né, a questão da técnica, e, por outro lado, foi oferecido para vocês uma referência do livro do Luhmann, Na Realidade dos Meios de Comunicação. Em português saiu essa versão, depois eu vou explicar um pouco sobre esse título. Todo mundo me ouvindo bem, só para checar tudo certo? Tá perfeito. Como sempre falo, se eu começar a falar muito rápido, principalmente para as pessoas que falam espanhol, né, se não estiverem entendendo, vocês podem sinalizar isso e eu tento, então, falar mais devagar, ok? Como eu estava dizendo, ficou talvez um pouco dúbio, né, a questão do tema de hoje. Mas eu vou seguir, claro, foi dado a vocês a indicação de leitura do livro, do qual eu estava falando, A Realidade dos Meios de Comunicação, do Luhmann. Então, eu vou seguir esse livro, certo? A aula de hoje, para não atrapalhar, né, a preparação de vocês, eu vou seguir esse livro, A Realidade dos Meios de Comunicação, né, que foi o recomendado. Eu acredito que, inevitavelmente, durante esse semestre, nós vamos trabalhar com o conceito de técnica do Luhmann. Em algum momento, vocês vão ver, eu posso trazer isso o mais tardar quando eu falar sobre o meu artigo. Vocês viram lá que é uma das últimas aulas, eu falo sobre um artigo que eu escrevi sobre um tema que se relaciona muito com o tema dessa aula. Então, no máximo, nesse artigo, eu posso falar sobre técnica em Luhmann. Onde que está a técnica em Luhmann? Tem em alguns lugares, né, em alguns textos dele, mas eu diria que vocês podem encontrar, né, digamos assim, uma coisa muito atualizada pelo Luhmann, né, não por outras pessoas que interpretam Luhmann. Vocês encontram no Sociedade da Sociedade, no volume 1, no capítulo 3, seção 9. Tá? Vocês vão ver que está escrito lá técnica. O capítulo 13 é sobre evolução, e vocês encontram lá uma subseção, que é a 9, que consta técnica. Então, lá vocês podem ler sobre técnica em Luhmann. E vocês vão ver que técnica não vai ser, talvez, essa técnica que vocês imaginam que seja técnica, né? Ele vai falar técnica de um ponto de vista, talvez, diferente, né, do que vocês imaginam. E aí, também, nesse livro, né, em outras partes, ele vai falar sobre técnicas, sobre computador, inclusive, né, daí a gente tem, depois eu posso passar aqui exatamente, eu tinha, computer, 117, só um minuto, 117, computer, 17, só um momentinho, 536, computer, mais ou menos ali, né, que ele vai falar, depois um pouquinho mais para o final também, quando ele fala do pós-modernismo, ele fala um pouquinho também computador, mas é mais nessa parte mesmo, onde vocês encontram um pouquinho mais de coisas escritas, e no final do capítulo 2 também, do Sociedade da Sociedade, há alguma menção, mas principalmente nessa sessão que eu falei para vocês. Bem, voltamos então, né, nós vamos trabalhar com realidade dos meios de comunicação de massa. Eu preparei para vocês 5 slides. Esses slides, eu já falei aqui, estou repetindo para as pessoas que chegaram agora, eles foram colocados lá no Classroom, e vocês podem abrir e acompanhar a aula com os slides, ou então aqui mesmo que eu vou projetar esses slides aqui, né, os esquemas vão ser projetados aqui, e aí vocês podem acompanhar aqui também, ou separadamente, acessando o material no Classroom, certo? Que mais? Sim. Aqui, deixa eu só, às vezes eu acompanho aqui, tá, a pessoa falou, às vezes eu não consigo acompanhar o chat ali, exatamente, eu me concentro, acabo não enxergando o chat, qualquer coisa alguém me avisa que tem uma mensagem importante no chat. Nós vamos fazer, depois eu vou no primeiro slide, no primeiro esquema que eu mostrar para vocês, eu vou mostrar a estrutura da aula, tá, para vocês. Então, acho que podemos começar agora já com essa estrutura da aula. Então, eu vou mostrar agora para vocês o esquema número 0, tá? Esquema número 0. Vou compartilhar aqui.
certo? Vocês estão enxergando o esquema? Sim, é uma ficha, né? Isso, é um esquema, é uma ficha, tá? Então, está escrito ali em cima, Niklas Luhmann, a realidade dos meios de comunicação, certo? A primeira questão é, eu estou trabalhando aqui, essa aqui é uma edição brasileira, tá? Também foi colocado lá nas referências para vocês. Ela é, então, uma tradução direta do alemão, do original, de 95, tá? O original é Die Realität der Massenmedien, né? Esse livro, por sua vez, ele se baseou numa palestra, numa apresentação que o Luhmann deu num dia em 1994. Ele expandiu isso, ele trabalhou um pouco mais o conteúdo dessa palestra que ele deu, ele expandiu e ela, então, se tornou um livro, tá? Então, uma palestra que ele deu em 94 se tornou um livro em 1995. Esse é o original, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Die Gesellschaft der Gesellschaft, o livro que ele em vida, né, o último publicado dele, é de 97, para vocês terem uma ideia. Ele consta aqui nas referências, certo? Vocês têm aqui, então, as referências que eu uso nessa aula de hoje, certo? Eu tenho 2 referências de apoio e 2 do Luhmann, né, os 2 principais livros dele, né, que é os Sistemas Sociais e a Sociedade da Sociedade. Né? E mais esse glossário, né, que tem bem famoso, esse glossário da teoria do Luhmann, né, eu acho um material muito bom, sempre, principalmente para quem está aprendendo a teoria, eu recomendo bastante esse glossário, eu tenho ele em alemão, sempre trabalhei com ele em alemão, mas existe ele em espanhol, e saiu agora uma versão, né, uma nova versão dele, com os mesmos autores, em inglês, né, acho que saiu ano passado, se não me engano, saiu essa versão. E ela é retrabalhada, então, né, não é simplesmente uma tradução, ela tem uma nova versão mesmo. Bom, outras coisas importantes, tá? Antes de eu falar do conceito, né, porque tem uma questão, né, tem um probleminha de tradução aí do original para o português. Eu não sei como é que ficou lá no espanhol, a tradução para o espanhol, mas no português tem uma questãozinha para a gente ver. Vocês veem aqui, ó, tá? Vocês estão vendo ali MCM, né? Então, toda vez que no esquema eu falar de MCM, quando eu falar, eu vou falar dos meios de comunicação de massa. Eu não vou falar oralmente MCM, né? Eu vou falar meios de comunicação ou meios de comunicação de massa, certo? Mesmo que eu fale meios de comunicação, eu estou falando de meios de comunicação de massa, eu vou explicar isso. Mas escrito, tá? Quando vocês tiverem MCM, ele é uma sigla para meios de comunicação de massa, certo? A aula, né, ela está estruturada, nós vamos, tem um slide, primeiro, né, sobre algumas reflexões gerais, depois um outro slide que ele fala sobre pressão seletiva e adaptação, e 2 slides sobre o livro, tá, que é mais diretamente sobre o livro, eles resumem o livro. Eles resumem todo o livro, os 2 slides que eu vou dar? Não. Ele resume uma parte, o slide ele é composto de um entendimento inicial do que o Luhmann quer fazer, e então, em algumas páginas, aí vocês vão ver ali, eu citei, né, tem os números nas páginas, nos slides, vocês vão ver que às vezes tem página lá, 160, né, 130, né, então ela é um pouco, não segue, né, uma ordem das sessões. Eu tentei fazer um esquema, 2 esquemas no caso, né, são 2 esquemas sobre o livro, que proporcionasse a vocês um entendimento daquilo que eu julgo como importante para um curso como esse, para a proposta do curso, né? Não estou falando que é um importante geral na teoria dele do livro, mas que eu julgo mais importante aqui para a nossa proposta, né? Então, eu fiz a proposta de aula, né, os propósitos da aula, e eu fiz, então, esses 2 slides nesse sentido, ok? E por último, tá, eu acho, o meu cálculo é que essa parte, a gente termine mais ou menos lá por 10 para as 10, tá, é o meu cálculo, não sei se eu vou conseguir fazer isso, né, mas o meu cálculo é mais ou menos esse. E aí, nós chegando lá 10 para as 10, a gente faz, eu não me lembro, Gabriel, se eram 5 ou 10 minutos de pausa?
10, Antonio. 10 minutos? Podemos... 10. Então, a gente faz os 10 minutos de pausa, mais ou menos às 9h50, tá? Não vou prometer que vai ser isso aí, eu vou tentar manter esse horário, e voltamos às 10 para um momento, então, de questões, que vocês podem colocar questões, né? O professor Gabriel, se quiser, ou outro professor que esteja presente, eu não sei se o Sérgio vai vir também, podem também fazer algumas observações, e principalmente, né, mas principalmente vocês, né, alunas e alunos, né, discentes, podem, então, fazer as suas questões, ou colocar temas de discussão nessa segunda parte da aula, certo? Então, é isso que eu planejei, mais ou menos. Lembrando, né, que hoje o professor Arthur não pode estar presente, ele está acompanhando, né, uma filha dele numa operação, então ele não pode estar aqui presente, mas provavelmente, né, ele vai estar presente aqui na próxima semana. Bom, antes de passar, então, para o próximo slide, como eu estava falando, eu gostaria só de comentar esse conceito Massenmedien, né? Vocês veem que a tradução para o português saiu meios de comunicação, tá? Porque, assim, no português, quando se fala meios de comunicação, a gente entende mais ou menos que seja meios de comunicação de massa. Então, se fica entendido isso, que meios de comunicação é meio de comunicação de massa, tudo bem, né? Mas ele está se referindo, vocês veem ali, né, que é parecido, né, vocês podem até reconhecer mesmo não sabendo o alemão, você pode reconhecer ali que ele está se referindo aos meios, né, de comunicação de massa. Não tem comunicação, mas são meios de massa, digamos assim, né, que são as mídias, né, digamos assim, quase praticamente as mídias, né? A gente vai definir ali, tem uma parte ali que eu reproduzo a definição, né, o que o Luhmann quer dizer com isso, né, com esses Massenmedien, né? Então, só para deixar isso claro, que fica entendido aqui, ou a gente fala de meios de comunicação, ou meios de comunicação de massa, mas quer dizer, então, meios de comunicação de massa, tá? Então, só essa observação em relação à tradução, certo? Eu vou passar, então, agora eu vou fazer um movimento aqui, e vocês me explicam, ver se está dando certo, ok? Eu não vou mexer no compartilhamento, eu vou simplesmente mexer na minha tela aqui e passar para um outro slide, e vocês me digam se vocês estão vendo esse slide corretamente. O slide Reflexões Gerais Introdutórias. Vocês estão vendo isso nas suas telas? Estamos viendo la primera, la ficha, no la diapositiva. A número 0, é isso? Sí, estamos viendo la número 0. Então, eu vou sair daqui, só um momentinho, eu tenho que voltar aqui. Vou colocar o outro, tá? Só um momentinho, por favor. Mira, te da la opción, no sé si la tienes de entire screen. El entire screen te permite hacer eso que estabas tratando de hacer. No sé. Correto. Sí. Eu estou com um aqui só, viu, Gabriel? Eu tenho uma alternativa, quando eu coloco compartilhar, só me dá uma alternativa aqui para mim atualmente. Selecionar janela ou tela. Tela. Sim. Tá. Mudou um pouquinho aqui o visual, antes era diferente, agora deixa eu só, vamos ver, eu acho que agora então, vamos ver se vamos fazer esse teste. Ok, vocês estão vendo a ficha Reflexões Gerais Introdutórias? Sim. Sim? Sim, se vê. Vamos fazer um teste agora, eu vou passar para a ficha 2, vamos ver se vocês estão vendo a ficha 2, seletiva e adaptação? Sim, se vê. Ótimo. Então, deu certo. Obrigado, Gabriel. Vamos, então, para a ficha 1. Está escrito Reflexões Gerais Introdutórias, ok? A primeira coisa... bom, eu vou fazer o seguinte, tá? Antes de fazer isso aqui, de dar essas Reflexões Gerais Introdutórias, vou falar de modo bem simples, geral, algo que é importante para o entendimento geral do livro, tá? Aí a gente entra nessa primeira. Mas, assim... Não precisamos aqui olhar para a ficha agora, vocês prestem, talvez, atenção no que eu vou falar. Veja bem, a grande questão, o livro, né, ele é um livro sobre construção da realidade, certo? Ele não é um livro de crítica se os meios de comunicação produzem verdade, não verdade, porque a ideia do Luhmann é ver como os meios de comunicação
eles criam uma espécie de sistema, porque no livro e alguns comentaristas, eles comentam que não ficou tão certo, né, esse nível de independência dos meios de comunicação de massa, ao ponto de se formar um sistema. Isso não fica tão bem assim esclarecido no livro. Mas a ideia do Luhmann é essa, né, assim, mostrar que em princípio ele se forma, né, como um sistema, inclusive com um código próprio que a gente vai ver aqui. Mas a ideia geral, então, é, do ponto de vista de construção da realidade, né, mostrar que os meios de comunicação, eles assumem um papel muito importante para a construção da realidade social da sociedade moderna, certo? Esse é um ponto. Segundo ponto é que os meios de comunicação de massa, eles não trabalham, eles trabalham com uma lógica operacional própria, né? E essa lógica operacional própria, ela trabalha basicamente numa diferença que é entre autorreferência e entre referência externa, que é chamada aqui, você pode chamar referência externa, ou então heterorreferência, a tradução escolhida no livro, tá? Depois eu vou explicar, as palavras em alemão é Selbstreferenz e também a Fremdreferenz. Depois a gente pode ver um pouquinho melhor quais são outras alternativas sobre isso. Mas é importante vocês entenderem que essa contribuição dos meios de comunicação de massa para influenciar na nossa realidade de modo muito decisivo, ele vem a partir de uma operação que ele faz entre diferenciar aquilo que é a autorreferência, diferenciar entre o que pode e não pode ser uma informação, e uma informação, ela deve ter algum caráter de novidade, né? E isso tem alguns efeitos, a gente vai trabalhar hoje aqui, e diferenciar temas externos, né? Ele precisa de alguns temas externos, né? Coisas que são relevantes para a sociedade, para fazer esse processamento interno. Então, é isso, né? Essa diferença é uma diferença muito importante para manter, né, a produção dos meios de comunicação e faz com que eles, então, se tornem independentes com uma lógica interna operativa, né, que acaba influenciando a nossa realidade social. Falei isso, assim, é o super resumo de um aspecto muito importante do livro. Falei isso em termos introdutórios para vocês entenderem, né, porque vocês vão vendo que aos poucos vai ficando um pouquinho complicado, né, a explicação. Então, para vocês não se perderem um pouquinho sobre a ideia central, né, uma das ideias centrais do livro, que importa aqui nessa aula de hoje. Pois bem, explicado isso, nós podemos agora, então, nos voltar para o slide, ou ficha, como vocês queiram, número 1 aqui, que está Reflexões Gerais Introdutórias. Então, a primeira coisa é a gente se concentrar aqui nessa primeira frase do livro. A primeira frase do livro é assim, em português: aquilo que sabemos sobre nossa sociedade, ou mesmo sobre o mundo no qual vivemos, o sabemos, né, sabemos, pelos meios de comunicação. Ora, aqui fica, então, colocado em evidência a importância dos meios de comunicação para a nossa sociedade atual. É uma frase muito forte, muito ampla, né? Está falando que o que a gente sabe sobre a sociedade, a gente sabe através dos meios de comunicação. Ele vai dar exemplos disso, né, no meio do livro. A gente pode imaginar o seguinte, né, um tipo de exemplo que ele coloca e que alguns comentaristas também fazem, como o próprio Hoster aqui, né, que vocês estão vendo, né, que esse esquema dessa ficha, ela tem como base, então, o livro do Hoster sobre Luhmann, de 1997. Vocês podem ver isso aqui, né, na parte superior direita. Para ele também, né, ele compara, inclusive, né, as ideias do Luhmann nesse sentido com ideias do sociólogo francês já falecido, Jean Baudrillard, que falava, inclusive, esse detalhe. Sempre quando você coloca uma câmera na frente de qualquer pessoa, de qualquer contexto, nunca mais você vai ter algo que corresponderia, né, a uma realidade, né, uma referência primeiro ali da realidade, porque sempre vai haver algum nível de interpretação ou ficção, porque as pessoas mudam perante uma câmera. Esse é um ponto. O outro ponto
é que, isso falando do meio TV, né, os meios de comunicação de massa, né, eles são mais amplos, pode ser rádio, pode ser jornal, hoje em dia, né, pode ser, né, a internet, é claro. Mas o detalhe importante a saber aqui é que a gente sabe, por exemplo, atualmente, sobre a guerra que Israel trava, ou a guerra que a Ucrânia, ou, digamos, a Rússia trava, né? Eu estou colocando um país só, que são os países, né, mais que insistem em continuar a guerra, né? Então, porque nós não estamos no lugar, né? Nós estamos mais presencialmente no espaço e no tempo. Nós somente temos notícias aqui no nosso espaço, através dos meios de comunicação, e com um tempo também, com um delay, né? Mesmo que o delay seja mínimo, a gente não está ao vivo no lugar para saber isso. Se estivéssemos ao vivo no lugar, talvez interpretássemos as coisas de uma outra maneira, né? Se você estiver, né, na faixa de Gaza, em alguns escombros, com uma família que está passando necessidade, talvez você vá interpretar a guerra de uma maneira diferente de quem está do lado de Israel, que não está nos escombros, ou está em algum lugar onde Israel sofreu algum revés. Então, você não está nessa posição, você está na posição de leitor, né, de ficar obtendo informações através desses meios, né? Então, esse aspecto é muito importante para esse tipo de entendimento. Então, há outro aspecto aqui dessa frase que ele quer destacar a importância, claro, dos meios de comunicação na sociedade, certo? Passando aqui no segundo quadrinho do slide de baixo, sabemos sobre os fatos, veja que eu coloquei entre aspas, através dos meios de comunicação, mas se trata também de uma alteração da realidade, né? Então, isso diz respeito ao que eu acabei de falar. Mas vejamos aqui abaixo, um pouquinho mais, explicando um pouquinho melhor isso que foi colocado aqui. Não é só uma realidade produzida pelos meios de comunicação, no caso de uma reprodução de um fato, mas das condições para a percepção da realidade de cada indivíduo, a qual, por sua vez, os meios de comunicação ajudam decisivamente a construir. Então, aqui é uma parte bem importante, né? Então, se concentre bem para entender isso. O que significa? Significa que nós temos duas dimensões aqui. A primeira é essa que eu acabei de falar, né, dos meios de comunicação interpretando um fato, filtrando, né, aquilo que pode ser relevante ou não para ser noticiado, e vocês tendo acesso através disso. Mas mais importante que a gente vai ver do que isso, é que os meios de comunicação, eles não fazem só isso. Eles ajudam a criar todo o ambiente, todos os elementos que vocês têm para poder falar sobre algo, né, todos os nossos elementos para poder falar sobre algo. A gente vai ver assim, eles ajudam a produzir, construir e manter um tipo de memória social, digamos assim. E dessa memória social, essa memória social, a gente recorre para poder debater, para poder falar sobre as coisas, para poder justificar e poder argumentar, ok? Então, temos, digamos assim, uma dupla, né, um duplo aspecto aí, né? Não é só uma influência direta no que ele está transmitindo, mas é uma influência mais duradoura, intensiva, expansiva do ambiente que nos serve para produzirmos as nossas ideias, para argumentarmos, né, para, enfim, vivermos em sociedade. Tá? Complementando, então, essa explicação que eu acabei de dizer aqui abaixo, né, pois os meios de comunicação produzem uma realidade comunicável. Quer dizer, ele produz um ambiente do qual você pode para se comunicar, né? Ele está se comunicando com você. O resultado da produção dos meios de comunicação produz um ambiente que você retira elementos de comunicação. Isso quer dizer, para você se comunicar em geral, né? Há uma mistura entre a realidade produzida pelos meios de comunicação e a realidade construída ou percebida. Esse também é uma coisa interessante, porque esse processo, quando você tem essa questão de meios de comunicação selecionando e produzindo, apresentando para vocês uma interpretação das coisas de modo intenso, porque ele faz isso na internet,
digamos hoje, né? Mas nessa época aqui que o Luma estava analisando, ele faz pela TV, faz pelo rádio, faz pelo jornal, de modo muito intenso, né? Então, ele vai havendo uma certa mistura que você não vai mais distinguindo, sendo capaz de distinguir aquilo que é produzido por esses meios e aquilo que você acredita ser construído por uma realidade a qual você contribuiu para ela. Então, fica um pouco, fica muito difícil fazer esse tipo de distinção. Abaixo aqui, um pouco, então, no penúltimo quadro, os meios de comunicação aumentam a irritabilidade da sociedade e, com isso, também a sua capacidade de trabalhar informações que processam as irritações provocadas pelos meios de comunicação. Assim, o processamento de informações, em boa parte, acaba sendo orientado pelo que é gerado pelos meios de comunicação. Aqui convém eu explicar de um modo sintético, né, porque já foi explicado anteriormente aqui, acho que o professor Arthur explicou, o que significa irritação. É muito importante a gente ter essa ideia, porque às vezes há um mal entendido sobre irritação. Irritação é algo que ocorre, primeiro, irritação é uma percepção do sistema, digamos assim, de algo que irrita. A irritação em si não existe. Não existe em si, digamos, né, a não ser dentro do enquadramento teórico que o Luhmann coloca, a gente não teria separação entre o que é sistema e não é sistema. A natureza não existe nada disso, né? Então, a irritação também é tipo uma percepção do sistema. Do quê? Daquilo que não está ainda dentro do código interno do sistema, né? Então, tudo que está fora, né, tudo que está ocorrendo, está sempre ocorrendo simultaneamente, né? As coisas são aproveitadas dentro do sistema. Por exemplo, se temos o sistema jurídico, né, que nós estamos aqui numa universidade, que são faculdades de direito. Então, no meio jurídico, quando falamos sobre algo que implica se você tem ou não tem direito, se algo é lícito ou ilícito, se algo é legal, no momento que você fala sobre isso, que você evoca essa codificação, veja, você poderia, numa aula como essa aqui, você pode evocar vários tipos de diferenciações e codificações. Por exemplo, se a aula é boa ou se a aula não é boa. Se os slides estão no foco ou não estão no foco. Se eu estou aqui falando porque sozinho, por um tempo, 2 horas aqui, se eu tenho poder ou não tenho poder. Agora, no momento que vocês evocarem uma outra diferenciação, se eu estou seguindo as normas ou não, se eu estou dentro das regras ou não, se eu estou tendo um comportamento legal ou ilegal, eu já estou, então, contribuindo para o processamento do sistema jurídico, isso na visão de Luhmann. O que eu quero dizer isso aqui no meio da irritação? Vejam que aos poucos a gente aprende um pouquinho, né, da teoria também do Luhmann, que eu acho que é importante, né, obviamente. Eu digo assim, da teoria geral, né, não somente aqui da parte dos meios de comunicação de massa. Então, aqui esse quadrinho nos leva também a refletir sobre irritação, e vocês viram que eu acabei falando de outra coisa, porque é necessário entender isso. Porque a irritação, ela é constante, né? E não confundam irritação com uma coisa assim, essa irritação do dia a dia, né? Não é que você fica irritado, que você fica nervoso, que você fica irritado, que você sai fora de si. Não é nesse sentido. Irritado é porque tem alguma coisa, digamos assim, quase que batendo ali, irritando, para ser codificada, né? Então, tudo que não foi codificado, não foi processado ainda pelo sistema, é, de certa forma, uma irritação. Por que isso é importante aqui? Porque quanto mais produções você tiver, né, mais elementos você tem fora dos sistemas, mais complexo fica esse ambiente e mais irritável ele fica. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Espero que sim. Então, assim, os meios de comunicação acabam contribuindo com esse processo que eu acabei de dizer, eles acabam contribuindo, então, para aumentar esse nível de irritabilidade, ou, pelo menos, para a percepção dos sistemas em relação a isso. E isso faz também com que ele fique muito mais complexo, né? Esse nível, né, ele vai... vejam bem, ele colocou aqui, ó, os meios de comunicação aumentam a irritabilidade da sociedade, né, e com isso também a sua capacidade de trabalhar informações, porque quanto mais complexo, maior o nível de irritabilidade, maior é o processamento
daquela irritabilidade em termos de informações ou em termos, né, de acordo com o código respectivo. Então, aumenta esse potencial. É como se você, cada vez que você exige mais de algo, você exige maior potencial de processamento dessa coisa. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Esse estado, então, isso conduz para que os meios de comunicação, então, orientem de forma mais decisiva a sociedade moderna. Vou passar, então, para um outro slide. Pergunto até aqui, vocês agora estou passando para a tela aqui. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Está didaticamente, vocês entenderam o meu português? Didaticamente, tudo certo? Pode falar, Gabriel. Solo, Antonio, no sé si puede ser útil el asunto de la irritación para tratar de diferenciarlo de una irritación personal, pues como emotiva. La forma en que yo lo interpreto y lo percibo es el sistema no percibe en sí mismo la irritación como irritación, porque ya la Isso. procesa. Solamente un tercero puede verla. Pero si yo estoy irritado como persona, pues yo sí percibo la irritación. Hay algo que me irrita. Puede que no sepa la fuente, pero sí hay algo que me irrita. El sistema no, no percibe la irritación porque el sistema solo se percibe a sí mismo. Eso tal vez pueda ayudar como en la diferenciación, no lo sé, ¿cómo ves? Sim, perfeito, obrigado. É exatamente isso. Talvez ficou um pouco confuso, né? Isso assim, ele não. Quando eu falo, acho que o Luhmann usa isso um pouco assim. Ele coloca ali que o sistema, a irritação é uma percepção do sistema, mas é exatamente o que você colocou, é bem correto. Ele é porque assim, ele seria, digamos, né, Gabriel? Porque assim, é como você colocou, o sistema ele não percebe, ele processa dentro da lógica dele próprio. Né? Então, assim, ele não chega. Aliás, ele não dá o nome irritação, isso é óbvio, né? Isso é o Luhmann dando o nome irritação, né? Isso é claro. Mas, sim, é bem colocado, é isso, né? É muito importante isso aí que o professor Gabriel colocou, né? O sistema não vai diferenciar isso, né? Ele simplesmente processa, né? Ele está processando dentro do seu fechamento operacional. Né? Obrigado, Gabriel. Correto. Vamos passar, então, para... Vocês estão vendo, só confirme para mim, vocês devem estar vendo, então, o esquema 2, pressão seletiva e adaptação. Alguém confirma para mim rapidinho? Estão vendo isso? Sim. Eu pergunto, gente, sabe por quê? Porque quando eu vejo aqui na minha tela, eu não estou me vendo. Talvez vocês estejam numa tela que vocês me veem e veem a tela. Eu, no entanto, como eu estou trabalhando com tela cheia, eu só estou vendo o meu slide, ok? Então, é por isso que eu, às vezes, pergunto para vocês, porque eu não estou me vendo e não estou vendo vocês. Na minha frente, eu só vejo o próprio slide, agora, nesse momento. Então, é por isso que eu, às vezes, pergunto para vocês isso, certo? Nesse sentido. Desculpa se, às vezes, eu sou um pouco repetitivo, mas eu prefiro repetir do que a coisa não está dando certo, tá bom? Então, vocês devem estar aqui com um slide que é pressão seletiva e adaptação. É importante isso, tá? Assim, porque... ele não faz parte, assim, não é uma seção totalmente à parte, né, no livro, falar sobre isso, mas vocês vão ver aqui que é algo muito importante, acompanhando, né, o que eu já falei aqui e o que eu vou falar. Essa parte é como se fosse, assim, uma consideração intermediária, né, eu quase nomeei essa seção aqui uma consideração intermediária, né, que o Habermas e o Weber faziam muito isso. Bom, então, vamos colocar aqui, vamos entender isso, né? Essa pressão seletiva já foi falada aqui uma vez, eu não sei se vocês lembram, eu até comentei esse termo com o professor Sérgio, eu acho que foi na aula dele, a gente falou um pouquinho sobre esse tema. Então, só primeiramente sobre a palavra, até a tradução. Eu coloquei aqui, vocês observem aqui à direita, no canto superior direito, vocês têm a palavra original. Essa palavra, gente, ela é muito importante, tá? Dentro das... Desculpa, deixa eu só colocar meu smartphone no silencioso, que eu não fiz isso ainda. Só um minutinho. Ok. Perdão.
Voltando aqui, me concentrando agora de volta aqui. A palavra para pressão seletiva, em alemão, é Selektionszwang. Ela é, às vezes, um pouco complicada, né? Não é das mais complicadas para tradução, não, mas, às vezes, tem diferentes, assim, traduções. Eu acho que quase todas as traduções são boas, né? Elas, de certo modo, elas contemplam, né, o sentido dessa palavra que ele usa várias vezes, né, na sua teoria em alemão. Mas a ideia aqui é porque há sempre, constantemente, uma pressão para que haja uma seleção. O que eu coloquei aqui, que é uma necessidade, porque às vezes, né, como o Luhmann coloca ali nos sistemas sociais, na página 291, estou falando aqui da versão em alemão, ele meio que usa como se, ele explica que é uma necessidade, que essa pressão, ela é uma necessidade. Então, assim, às vezes você encontra essa tradução aqui como uma necessidade de seleção ou uma necessidade seletiva. Porque sem essa pressão e sem a necessidade de estar sendo sempre havendo uma seleção, nós não teríamos as características de um sistema, né? A pressão seletiva, ela é importante, né? Sempre precisa haver uma pressão contínua para que haja uma seleção. É nesse sentido, então, Selektionszwang, que é pressão seletiva, tá? Aí eu justifico a tradução escolhida aqui, ok? Os novos, aí voltando agora para os esquemas, os novos meios de difusão aqui, o original é Verbreitungsmedien, você pode colocar meios de difusão, estou falando em português, naturalmente, né? Depois, se o professor Gabriel quiser comentar alguma coisa no espanhol, fique sempre à vontade, Gabriel. Os novos meios de difusão pode ser também, sem muito prejuízo, digamos assim, para a tradução, você poderia colocar também meios de divulgação, mas eu prefiro meios de difusão. Expandiram muito as possibilidades de comunicação. Tá? Então, quanto mais meios, né, você cria para que a comunicação seja difundida ou divulgada, né, seja por meio de jornal, de livros, revistas, TV, rádio, cinema e agora internet, né, as possibilidades de se comunicar, elas aumentam, né? Você pode se comunicar de várias maneiras. Ora, isso produz, quanto mais esse desnível, quanto mais aumentam as chances, maior aumenta a discrepância é um desnível, ou uma diferença, né, entre comunicação atual, aquela comunicação agora, ao vivo, né, como eu estaria fazendo em relação a uma pessoa aqui ao vivo, ou ainda com vocês, agora, nós estamos num nível de comunicação atual, mas não puramente, né? Não é puramente atual, porque nós estamos aqui sobre o intermédio de alguns mecanismos, né? Nós temos um mecanismo concreto, que é o computador, o dispositivo de vocês, se vocês estão acompanhando num smartphone, num tablet, e a internet, né? O próprio fluxo aqui da internet, né? Da rede também, ele intermedia. Então, não é uma comunicação pura, direta, né, como nós teríamos se eu estivesse falando realmente numa sala ao vivo com vocês. Então, mas o importante é que aumenta esse desnível, né, entre uma comunicação atual e uma comunicação potencial, né, porque quando você abre espaço para esses novos meios, você remete a comunicação a possibilidades passadas e possibilidades futuras, né, você registra as coisas que podem ser trabalhadas, escutadas no futuro, como essa própria aula aqui, quando ela é gravada, né? Ela é gravada e ela pode ser utilizada, então, escutada, ouvida, assistida no futuro. Então, você tem isso, você tem fixações, você mexe com a questão espacial e com a questão temporal, né? Porque aquela comunicação, ela pode ser, então, aquele elemento comunicativo, eu diria assim, ele pode ser usado num outro espaço e num outro tempo. Ora, isso vai conduzir, né, isso vai fazer com que haja uma pressão seletiva mais forte. Tá? Por quê? Os meios de difusão, aqui embaixo, tá, eu estou aqui, os meios de difusão, então, né, desenvolvem uma seletividade própria que atua nos conteúdos da comunicação e influencia as possibilidades de comunicação. Gente, concentração aqui. Aqui é uma coisa importante. Se vocês não entenderem isso aqui, depois lá nas perguntas, ou se vocês quiserem, até mesmo agora ou após esse slide aqui, esse esquema, vocês podem perguntar, mas isso aqui é importante saber. O que desenvolve isso aqui?
Como eu falei antes, cada meio de difusão, né, no caso, cada meio de comunicação, vamos colocar aqui, ele tem as suas próprias demandas para que caiba nele. Tá? Então, vamos dizer, um jornal, ele precisa ter uma demanda, ele precisa ter um determinado perfil, usar determinadas palavras, o que foi colocado precisa ser cortado para entrar dentro de um espaço dentro do jornal, né? Não dá para, por exemplo, colocar em 2 páginas do jornal uma palestra de 3 horas. Né? Um acontecimento que dura 1 ano, ele não cabe dentro de um jornal, obviamente. Né? Então, é nesse sentido um pouquinho aqui. Né? Então, repetindo, os meios de difusão desenvolvem, então, uma seletividade própria que atua nos conteúdos da comunicação e influencia as possibilidades de comunicação. Espero que estejam entendendo. Né? O fato é que aumenta os meios de comunicação, eles aumentam muito as suas técnicas e os próprios tipos de meio de comunicação, como nós vemos agora com a internet, e eles têm suas demandas próprias para que eles funcionem, né? Tanto de tema, de seleção, como a própria tecnologia. Né? Você precisa se adequar, em outras palavras, resumindo, é necessário adequar a comunicação toda no formato, no design e na técnica de cada meio, nesse sentido, certo? Então, isso aqui tem que ficar bem retido e entendido. A gente vai, mais tarde, voltar a esse ponto, mas já estou introduzindo aqui uma parte também que é muito importante. Então, concluindo ou complementando o que eu acabei de dizer, isso conduz ao estado seguinte: os temas comunicativos, quer dizer, as coisas das quais se falam, em geral, na sociedade, acabam tendo de se adaptar à seleção daquilo que pode ser bem comunicado nas técnicas dos meios. Então, é o que eu acabei de dizer, né? Quer dizer, há também um enquadramento daquilo que pode ser dito como tem que ser dito. Então, por isso que eu, muitas vezes, eu critico muito os designs, né, que são produzidos, né, na internet, porque eles nos forçam a enquadrar as nossas comunicações de acordo com as necessidades técnicas deles. Então, vocês viram que o Twitter, né, hoje é o X, né, mas quando ele iniciou, eu não sei como é que está hoje, né, exatamente, mas ele tinha ali um número X de palavras, né, que você poderia colocar. Isso fez com que também afetou muito, né, o nível de comunicação cotidiana na internet, porque as pessoas tiveram que se comunicar de forma muito rápida e reduzida, né? Então, isso afetou também de modo decisivo a comunicação em sociedade, né? Sempre essa redução, palavras curtas, né, emojis, né, as carinhas e tal, substituindo, reduzindo a comunicação. Então, isso aqui, gente, que está dentro do livro, ele diz respeito a isso, por isso que eu acho também, eu coloco aqui, vocês estão vendo, esse quadrado é uma ideia minha que eu coloquei aqui, né? Creio que essa questão da pressão seletiva e adaptação é uma das conexões principais que temos com o nosso tema da relação entre algoritmo e sociedade, né? Porque se isso aqui, de certo modo, já acontecia num nível muito alto com aqueles tipos de meios de comunicação, como TV, rádio e jornais e revistas, imagina agora isso, né, como eu acabei de dar o exemplo, com internet, né, e coisas tipo Twitter, tipo TikTok, que a gente tem hoje, onde você coloca mensagens, às vezes, muito relevantes, né, para a sociedade, as pessoas colocam ali num formato que tem que ser atrativo, né, tem que ser engraçado, ou tem que ser dramático, tem que ser curto, tem que chamar atenção. Então, um monte de gente, quase sempre, as pessoas tentam fazer de uma maneira mais leve e engraçada, né? Então, isso acaba também afetando. Você sabe muito bem como o TikTok afeta, né, a sociedade hoje em dia, né? Tanto, principalmente o nível de impor temas e estilos de comunicação. Então, isso aqui diz respeito a isso, em outras palavras, né? Tentando explicar isso, né, direcionar isso para coisas mais práticas como os nossos problemas atuais, né? Então, vocês viram que pressão seletiva, apesar de ser um termo muito técnico, ele serve para a gente entender coisas muito práticas, tanto ali dessa época que o Luma está falando, quanto questões atuais. Bom, isso é o slide 2. Eu vou passar para outro slide agora, vamos ver se vai estar certo. Mas primeiro, então, volto aqui. Tudo bem até aqui? Deu para entender bem o que foi falado? Tudo certo? Sim. Tá bom.
Então, vou passar agora, ver se vocês me acompanham, eu vou passar agora para o slide número 3. São 5 slides, né? Nós acabamos de ver o terceiro, nós vamos agora para o quarto, que é o 3. No meu aqui, eu vou passar para um outro, só um momentinho, eu estou aqui com um programa, não saiu muito bem, só um momentinho, por favor, deixa eu só mudar o... Esses PDFs que eu passei para vocês, eles não são gerados em PDF, tá, gente? Eles são gerados num programa, se vocês quiserem, depois eu posso escrever, o número do programa é Scapel, é um programa que ele faz mapas mentais, esquemas como esse, você pode fazer nele. E tem vários outros, tá? Esse é pago, mas tem outros que vocês podem conseguir. Então, eu fiz esse no Scapel. E eu estou apresentando vocês direto no Scapel ali, mas ele desconfigurou um pouquinho, eu vou tentar abrir no PDF, então, tá? Só um momentinho. Ok. Só um momentinho. Mais um momentinho. Okay. Acho que agora deu. Bom, vocês conseguem... Tá, eu vou agora passar para ele. Vocês estão vendo aqui o esquema sobre o livro, parte 1. Vocês podem enxergar isso? Sim. Ok, então tá bom. O problema geral, então, como eu havia colocado lá no início, é de construção da realidade social. Lembrando, então, agora eu estou fazendo um resumo, explicando partes do livro, tá? Antes eu estava falando sobre alguns conceitos, sobre algumas reflexões que eram importantes para a gente entender o livro. Agora, eu já estou colocando aqui diretamente o livro, de modo que, quando vocês verem aqui uma página, por exemplo, ver página 49, ou página 16, página 7, essa página aqui se refere à versão do livro em português, que eu coloquei lá no primeiro slide, tá? Então, vamos lá. Como eu já havia explicado, o problema geral é de construção da realidade social, certo? Nas primeiras páginas, ele tenta deixar isso claro, né? Que ele está falando sobre a questão da realidade social, e eu já mencionei, expliquei isso de um modo mais geral na primeira parte da aula hoje. Como consta, agora vamos aqui para a esquerda, né? Como consta na primeira frase do livro, o que sabemos sobre o mundo, sabemos pelos meios de comunicação de massa ou meios de comunicação. Aí vocês veem uma setinha aqui que pula para a direita. Vamos seguir essa linha aqui, tá? Que vem aqui para a direita, ok? Eu estou botando a mãozinha aqui para vocês perceberem. Então, coloca aqui, os meios de comunicação se organizam com os conhecimentos que extraem, se diferenciando. Por que é importante aqui? Esse conceito de diferenciação, a gente já falou aqui, ele é um pouquinho chato, às vezes, de entender, porque acho que o Gabriel também falou, o Sérgio, né? Nós temos alguns conceitos que são importantes na teoria de sistemas nesse sentido, nesse espectro aqui, que é Unterscheidung ou Unterscheiden, que seria distinção ou distinguir, e nós temos, então, diferentes e ausdifferentes, ou Ausdifferenzierung. Então, eu só estou colocando isso, talvez para alguns de vocês seja um pouco chato, mas é importante, né? Volta e meia, o professor Gabriel sabe muito bem como é importante distinguir isso, né? Então, eu não vou entrar tanto aqui, porque já foi discutido em aula passada, a questão do Unterscheidung, que é distinção. O professor Gabriel, acho até, explicou isso muito bem já em momentos passados. Eu só quero explicar aqui que tem uma parte do livro que ele vai falando, eu não sei como é que fica no espanhol, mas em português, ele teve, a tradução do português, ela é boa, mas o autor, a meu ver, ele se complicou um pouquinho, porque se vocês forem ver, ele fez a seguinte tradução, eu estou com um livro aqui na minha frente, ele colocou diferenciação autofortificada, para traduzir Ausdifferenzierung.
Então, assim, eu acho muito complicado traduzir assim, apesar da ideia não estar errada, a ideia estar certa, porque é uma diferenciação que ela acabou se tornando mais forte por seus próprios elementos. É isso, né? Então, isso é um processo de diferenciação, né? Vamos colocar aqui aquele exemplo que eu coloquei ali, entre coisas legais e não legais, coisas lícitas e não ilícitas. Isso ocorre a toda hora. Toda hora as pessoas fazem isso. Toda hora tem essa diferenciação. Mas tu só cria um sistema mesmo, ele só se estabiliza quando ele se diferencia, seria o aus-diferencium, né, aqui, quando ele vira um processo recorrente, mais forte, mais duradouro, né, que você pode recorrer a ele mais vezes. Então, é nesse sentido que é um processo que ele se destaca, ele se torna independente, ele cria sua autopoiese, né, ele, com seus próprios elementos, e de uma maneira mais duradoura. Não é uma simples diferenciação. Então, por isso que tem no alemão Ausdifferenzium, né, que ele se diferencia a partir de alguma coisa, ele se destaca e acaba criando uma diferença duradoura. Então, todo sistema, ele passa por esse processo, ok? Então, eu só estou observando aqui porque na tradução em português, a meu ver, saiu uma tradução, apesar de estar com o sentido correto, que é realmente de auto se fortificar, eu acho que ficou um pouquinho difícil, né? Assim, diferenciação autofortificada ficou uma palavra um pouco, não sei, um pouco feia, não sei, né? Eu prefiro um processo de diferenciação. E, por vezes, é traduzido simplesmente como diferenciação mesmo. O único problema de traduzir como diferenciação é que você não diferencia o que é Ausdifferenzium de diferencium, né? Então, vai ficar tudo a mesma coisa, mas no entendimento do contexto, normalmente se entende. Muitos autores optam por simplesmente traduzir por diferenciação. Bom, então foi uma observação aqui. O importante agora, deixa eu só tomar água aqui, tá? Por favor, vou tomar um copo d'água. Bom, indo aqui para a direita, vocês vão ver ali a definição, antes da gente seguir, né, à esquerda, vamos ver um pouquinho o que significa, como eu havia indicado no início dessa aula, a gente ia ver a definição do Luhmann, né, de meios de comunicação de massa. Então, na versão portuguesa, na página 16, ele explica ali que são todas as instituições da sociedade que servem de meios técnicos de reprodução para a difusão da comunicação, na medida em que fabriquem produtos em grande quantidade para um público indeterminado. Então, são, né, é o uso, né, desses meios técnicos, digamos assim, eles em atividade, mas quando eles são usados, né, fabricados, eles são produzidos e usados, né, em grande quantidade para um público indeterminado, né, quer dizer, para várias pessoas. Por isso que é massa. Por isso que é importante esse conceito de massa, né, porque ele é voltado para qualquer um, né, qualquer um pode ter acesso à internet, qualquer um pode ter acesso à TV, pode ter acesso a um jornal ou a revista. Qualquer um que tenha condições de pagar por isso, obviamente. Né? Bom, exemplos que ele dá, lembrando, ele está numa época, o livro foi escrito, foi concebido em 94, né, que ele apresentou na palestra, e o livro, então, foi publicado em 95. Então, essa época era a época ainda, né, de início, né, da internet, do modo mais público. Eu me lembro que eu acessei a internet, a primeira vez foi justamente em 1995, foi o ano que eu acessei, 1995 ou 96, não me lembro, mas acho que foi 95. Então, assim, o exemplo que ele dá, ele não está colocando aqui a internet no meio, ou qualquer meio parecido como internet. Ele coloca aqui livros, revistas, jornais produzidos de forma impressa, tá vendo, né, assim, aqui ele nem está colocando outro tipo de forma, hoje a gente nem tem, né, a gente tem poucos jornais hoje que são impressos, qualquer tipo de processo de reprodução fotográfica ou eletrônica, certo? Outra característica, tá, a gente acompanhando ainda aqui esse esquema, nós estamos aqui, vejo que nós estamos na coluna que está trabalhando a definição, né, nós estamos tentando entender o conceito, então, de meios de comunicação ou meios de comunicação de massa. Para isso que serve essa coluninha aqui, esse encaminhamento, ok? Então, entre as pessoas, aqui nessa observação, entre as pessoas que participam, não pode ocorrer nenhuma interação entre emissor e interceptor.
a interação se torna impossível pelo fato de ocorrer a interposição da técnica. Então, esse é um elemento importante, né, entre a interação entre emissor e interceptor, né, apesar de, na teoria do Luhmann, da comunicação pura, ele não usa, né, esses termos emissor e interceptor, ele não são termos usados, né, acho que a gente já falou sobre isso aqui na aula, né, ele não fala de transmissão de uma mensagem, né, não é isso que ele entende de comunicação, mas aqui ele usa mais para a gente entender um pouquinho o que ele quer dizer, né? Quer dizer que entre dois agentes que interagem numa comunicação, em outras palavras, né, de alguma forma, mesmo que mínima, ela não pode haver uma interação direta. Interação direta seria só ao vivo mesmo, eu falando com você ao vivo, sem estar falando para uma câmera, sem estar sendo gravado, sem nada. Então, os meios de comunicação de massa, eles não trabalham com esse nível, eles trabalham com um nível onde de alguma forma, não há interação entre emissor e interceptor. Tá? É isso aqui, ele está falando da época dele. Hoje a gente pode deixar esse debate um pouquinho mais complexo, talvez, com os avanços da técnica, até que ponto há uma interação direta entre quem, por exemplo, aqui assiste uma aula como essa. Né? Nós estamos falando de interação direta aqui ou não. Essa é uma discussão que, se vocês quiserem, a gente pode trabalhar lá na segunda parte da aula, ok? Continuando aqui, essa interrupção do contato conduz a um maior grau, a interrupção do contato, porque, né, como foi explicado aqui, não há um contato direto entre o emissor e o interceptor, né? Então, essa interrupção do contato conduz a um maior grau de liberdade e, assim, a meios excedentes de possibilidades comunicacionais que só pode ser controlado pelo sistema. Ora, então, quando você inclui técnica para fazer com que essa mensagem seja divulgada e difundida, você aumenta, talvez, né, um grau muito maior de liberdade, no sentido de termos várias alternativas de podermos comunicar, de material a ser comunicado, né, você tem muito mais tempo para formular, para colocar diversos temas, né, num meio como um livro, uma TV, você tem várias coisas que você pode fazer, é muito diferente do que se fosse uma comunicação direta, né? Você teria muito menos tempo e, portanto, muito menos liberdade, talvez, para falar algumas coisas. E assim, você também transfere também o controle do processo comunicativo a uma técnica, né? A técnica que fazem parte desse novo sistema de comunicação. É nesse sentido, ok? Voltamos, então, para esse encaminhamento à esquerda, que agora que nós passamos por esse encaminhamento aqui da direita, que fala sobre o conceito, voltamos aqui para esse outro encaminhamento. Vou tomar um gole de café, então, só um momentinho. Bem, voltando aqui. Por outro lado, essa fonte, né, então, lembrando aqui, né, a frase foi colocada, como consta na primeira frase do livro, o que sabemos sobre o mundo, sabemos pelos meios de comunicação de massa. Bem, então o Luhmann vai ponderando um pouco, né? A gente sabe muito, eles são decisivos para a gente obter informações sobre a sociedade e sobre o mundo. Né? Por outro lado, nós não confiamos muito nessa fonte. Como eu havia explicado, né, para vocês, né? Você pode... É uma fonte que ela serve basicamente para transmitir algo a partir de seleções. Não quer dizer que o que está sendo transmitido, colocado ali, seja totalmente reflexo de uma realidade, ou nem vou entrar aqui tanto no conceito de realidade, que ele é muito complicado, né, porque o que é realidade realmente é bem complicado. A gente está tratando aqui justamente do tema do livro, que é a realidade construída pelos meios de comunicação, né, não estamos, assim, tratando de um modo mais filosófico, profundo, o que é a realidade, né. Então, essa realidade que é produzida por esses meios. Então, a gente acaba não é sinônimo, não quer dizer que a gente confie, né, nessa construção desses meios de comunicação. De modo que o Luhmann faz né, quase um pequeno silogismo aqui, talvez um pouco incompleto, mas, enfim, olha, se a gente depende, para conhecer sobre o mundo, a gente depende dos meios de comunicação, e eles não são confiáveis, isso quer dizer que o nosso conhecimento é duvidoso, né? Então, o resultado as coisas que nós conhecemos, é muito duvidoso que elas sejam as coisas mesmas, né, assim, quer dizer,
ele coloca um pouco isso de uma maneira também bastante irônica. O livro tem várias partes, né, que, como sempre, né, nos textos de Luhmann, tem várias nuances irônicas ali. A realidade dos meios de comunicação consiste em suas próprias operações. Aqui eu volto a algo que eu introduzi lá no início da aula, né, aquela questão da diferença entre auto e heteroreferência, que eu vou explicar aqui agora o que isso significa. Não é mais necessário o contato, aqui está escrito, está errado, tá, gente? Está contativo, é o contato, tá? Então, eu errei aqui na escrita do esquema, depois eu vou consertar, mas vocês já podem considerar que não é contativo, é contato interativo oral. Ora, como não é mais necessário esse contato, né, de interagir diretamente, o que é importante aqui para eles não é esse contato, o sistema dos meios de comunicação, o sistema, né, se orienta operacionalmente pela distinção entre auto e heteroreferência. Vou explicar. De modo que a questão a ser analisada não é a da produção das verdades, mas a questão a ser analisada é que os meios de comunicação, como observadores, eles precisam diferenciar, né? Lembrando, a gente já teve essas aulas, os observadores sempre observando, e a sociedade é cheia de observações e observadores, assim como os meios de comunicação, porque eles acabam, né, tendo esse perfil de sistema, todo sistema é um observador. Ora, eles precisam diferenciar entre auto e heteroreferência. Essa distinção só pode estar no próprio sistema. É uma distinção que o próprio sistema de meio de comunicação empreende ou realiza. O que significa isso? A autorreferência diz respeito à função interna que ele tem. O que ele tem, né? O que é importante dentro do sistema de comunicação? Diferenciar entre o que pode e o que não, o que é e o que não é informação. Né? Essa é a referência interna, né? uma referência, um código interno, digamos assim, o código dos sistemas dos meios de comunicação de massa. Então, essa é a referência interna, aquilo que pode ser processado, né? O processamento interno, a manutenção desse processamento, o processamento interno, do que pode e o que não pode ser uma informação. Tá? E a heteroreferência, que é aquilo que o sistema precisa, né, aquilo que ele tira de fora, como vocês já aprenderam aqui, o sistema ele trabalha sempre com um fechamento operacional e com uma abertura cognitiva. É sempre assim, ele tem um fechamento, ele é fechado e aberto ao mesmo tempo. Ele trabalha com seu próprio código, mas ele, inevitavelmente, claro, ele é aberto para aprender, né, com coisas externas que ele transforma, ele processa, então, com o seu código interno. No caso aqui, a heteroreferência, que em alemão é Fremdreferência, né, Fremdreferenz, a palavra vocês veem aqui, né, o sistema, vocês estão vendo aqui a minha mãozinha, né, está escrito ali Selbst e Fremd, tá? Então, o Fremd é né, também, ele é usado para coisas estrangeiras, por exemplo, coisas que são de fora, né? Quando falo estrangeiro, também se usa esse radical aqui de Fremd. Então, ele sempre trabalha com isso, né? Aquilo que é processado dentro da função do próprio sistema, que é manter o processamento, né, dessas irritações de fora, através do seu código, entre o que pode e o que não pode ser uma informação, e trabalhando os temas, né? Os temas são esses temas externos de fora, os temas que são desenvolvidos, debatidos ou demandados pela própria sociedade, né? Social, pelas coisas que a gente trata no dia a dia. Bom, então, esse aqui é a parte operacional. Então, o Luhmann está falando que o principal não é tanto o debate sobre, que é o debate que na época dele, e até hoje, também se faz, se os meios de comunicação, eles produzem verdade ou não produzem verdade, né? Então, o Luhmann vai explicar assim, não é tanto isso que é a relevância, até porque é muito difícil a gente trabalhar em torno do que é verdade e o que não é verdade, é muito difícil a gente ter uma instância que trabalhe só com verdade e não verdade, né? O que é a verdade, né? Qual é a instância, qual é a instituição, qual é o mecanismo que produz somente verdades, né? A gente cairia num círculo muito difícil de sair, né? Que envolve também a questão do que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, o que ele fala é que o mais importante é que eles mantêm esse processo,
baseado principalmente nisso, né, em processamento de informação, e isso afeta a nossa realidade. É importante aqui entender o que é informação em Numa, né? Lembrando aqui que informação não diz respeito à informação do fato em si. A informação e não informação aqui seria diz respeito àquilo que pode fazer uma diferença ou não, aquilo que pode ser novo ou não. Então, vocês imaginam, né, nos meios de comunicação, eles estão sempre à procura de alguma coisa que possa servir como uma novidade, né? Uma novidade. Sempre isso, né? Sempre em torno de algo que seja informativo nesse sentido, de ser algo novo, né? Por último, tá? Realmente isso aqui é importante, mas dado o tempo, eu vou acabar não desenvolvendo tanto esses programas, né? Os programas são os pilares dos sistemas dos meios de comunicação. Lembrando que na teoria dos sistemas, você tem códigos e tem programas. Por que é importante você saber o que é um programa? Porque um código isolado, ele às vezes não é tão relevante. Então, vamos voltar ao que serve a vocês mais diretamente, o sistema jurídico. Ora, o código no sistema jurídico é esse que eu falei para vocês. A diferença entre direito, ter direito e não ter direito, entre lícito e ilícito, entre coisas legais e não legais, ilegais. Bom, mas isso só, essa diferença, né, o Numa explica isso em várias passagens, não faria, digamos assim, um sentido se ele não for colocado num determinado contexto, certo? Então, assim, no caso do sistema jurídico, os contextos são, por exemplo, leis, normas, né? São esses programas, certo? Então, o programa contextualiza, quer dizer, aquele código vale dentro de um determinado contexto, né? Então, nesse sentido, é importante, quando vocês aprenderem códigos, vocês também aprenderem o que é um programa junto, tá? Os programas são os pilares dos sistemas, dos meios de comunicação, cuja função social principal é a produção de uma memória social. A gente vai ver isso, esse aqui é um gancho para o próximo slide, tá? O próximo esquema, é a produção de uma memória social e, assim, a produção da base de uma construção de uma realidade social. Os programas, né, que são diferenciações próprias dentro dos meios de comunicação, no caso aqui, os programas, no caso dos meios de comunicação, certo? São as notícias e reportagens, a publicidade, a propaganda e o entretenimento. Ou seja, nesse contexto aqui, né, a questão entre manter essa diferenciação entre informação e não informação, elas são trabalhadas, então, dentro desses programas, né, seja notícias, reportagens, publicidade, propaganda, entretenimento. É isso que vai reforçar ou complementar ou fazer com que esse processo de diferenciação entre o que é informação ou não informação vai ser reforçado e trabalhado através desses programas nos meios de comunicação. Isso foi o esquema sobre o livro, parte 1. Agora, nós vamos partir para o esquema sobre o livro, parte 2, fazendo um gancho dessa questão aqui que eu acabei de falar para vocês, sobre a produção de uma memória social. Então, eu vou agora passar para o esquema sobre o livro, parte 2. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Eu vi que... Ok, obrigado. Eu vi que, de novo, né, o meu programa do Scapel, vocês estão vendo aqui, ele sai meio desconfigurado aqui, né, não sei porquê. Então, eu vou abrir o PDF de novo, aqui, o PDF do esquema, como eu fiz com esse agora. Só um momentinho. Peço só uns minutos para vocês. Aproveitar para tomar uma água. Professor, sim. As dúvidas a gente já pergunta agora ou a gente deixa para depois? Então, eu prefiro que vocês deixem, a gente vai ter muito tempo, né? Eu não estou vendo aqui quem é que está perguntando, desculpa não falar seu nome, mas se depender de mim, como eu estou reservando bastante tempo, né, depois do intervalo, vocês vão ver, talvez a gente até termine antes de 9h50, né? Eu planejei mais ou menos 9h50, mas talvez até antes, ou por aí. Vocês vão ter bastante tempo para perguntar, então,
Se for algo que você pode segurar até lá, eu prefiro que pergunte depois. Mas se é algo que é melhor ser colocado agora, ou alguma observação, né, como o professor Gabriel muito bem colocou ali, sobre aquela questão da irritabilidade, né, você pode colocar agora. Senão, eu preferia que a gente visse depois. Você que sabe. Não, eu espero. Pode esperar? Agora eu estou vendo aqui Jobeniva, né? Isso? Jobeniva. Tá. Então a gente vê depois, tá? Então, se vocês não tiverem nada muito urgente, vocês anotem todas as questões aí e a gente pode ver então depois do intervalo, ok? Voltando aqui, então, confiram para mim, vocês estão com um esquema 3, esquema sobre o livro, parte 2. Vocês estão vendo isso? Sí, lo vemos. Sim. Certo, obrigado. Bom, então começamos assim. Nós estamos falando de operação, certo? Nós já falamos aqui o que é um re-entry, ou uma reentrada, né? Que é o re-entry ou a reentrada, ela é a entrada da diferenciação, que ela é importante, né, do sistema, dentro do próprio sistema. Isso tem a ver com a racionalidade do sistema. Eu não vou aprofundar isso aqui, porque ele é um tema um pouco mais complicado, né? A reentrada de uma diferenciação dentro do próprio sistema. Mas só para vocês imaginarem, a operação que ela é baseada dentro de uma diferenciação, por exemplo, como entre o lícito e ilícito, ou ilegal e legal, se você está processando ela dentro de um sistema, qualquer coisa que resultar disso, para permanecer dentro do sistema, ela tem que continuar usando a mesma diferenciação. Estou tentando aqui, estou tentando falar uma coisa que é bem complicadinha de uma maneira mais simples, mas assim, qualquer coisa para se manter dentro do fechamento operacional, para ele se manter como sistema, qualquer coisa que deriva dele e ainda seja sistema, tem que manter a mesma diferença. Então, por isso que se chama dessa reentrada. Ele vai criando, né, sempre, talvez, novos subsistemas, reentradas, mas sempre mantendo a diferença inicial guia. Né? Então, ali, isso tem a ver com o tempo, né, também, que eu vou tentar explicar aos poucos aqui. Cada operação é construída com a expectativa de que outras se sucedam. Isso é importante, né? Essa abstração, a gente está vendo que já está ficando um pouquinho mais abstrato a coisa aqui, né? Então, assim, o que isso quer dizer em outras palavras? Quer dizer o seguinte, isso é o cerne praticamente de qualquer sistema, né? Os sistemas, eles têm uma duração, eles têm um processo que eles só funcionam porque existe uma expectativa de que outras coisas acontecerão. Ou existe uma expectativa de que outras coisas estão acontecendo de certa forma. Então, se nós estamos num ambiente que está sendo discutido uma lei, se cria várias expectativas. Aquilo só funciona porque você sabe que aquilo vai ter um efeito futuro, que aquilo está sendo discutido também em outras instâncias, que o que eu sei de lei, de estrutura, de diferença entre legal e ilegal, outros agentes, sejam humanos ou não humanos, também sabem. Então, o que eu quero dizer aqui é que a expectativa geral, não imediata, ela tem que estar presente, entendeu? É só dessa maneira que você consegue manter um sistema. Na realidade, vocês podem até esquecer um pouco essa palavra sistema agora, suspender, porque qualquer coisa que o que a gente está falando, nós estamos falando aqui num propósito de eu ensinar algo para vocês, correto? Então, eu estou tentando ensinar alguma coisa que eu possa ensinar para vocês. No caso, estou ensinando para vocês aqui a interpretação, o meu modo, né? O meu modo de interpretar o livro do Luhmann. Ora, isso mesmo, tá? Só essa questão já requer muitas coisas, né? Requer uma expectativa. Requer uma expectativa de que isso sirva para o futuro, requer uma expectativa de que vocês, no passado, também já tenham aprendido alguma coisa, que vocês tenham lido o livro, que vocês sabem quem é Luhmann, que você sabe que nós estamos numa aula. Então, as coisas dependem muito disso, né? De outras coisas que não têm a ver só com o presente, de outras coisas que têm a ver com digamos, passado e futuro, tá?
é que eu fico um pouco assim de falar de passado e futuro, porque na perspectiva sistêmica, passado e futuro não é bem, né, o que a gente fala aqui de passado e futuro que a gente entende. Mas a gente talvez tenha essa oportunidade ainda de falar um pouco mais sobre tempo sistêmico em outro momento. No máximo, mais uma vez, quando eu falar do meu artigo, lá na a última aula que eu vou dar, eu vou falar sobre tempo, tá? Sobre tempo no sistema, então a gente vai ter uma aula sobre o que significa tempo em sistemas sociais. Voltando aqui, o estado do sistema é sempre uma irritação autoproduzida que o sistema pressupõe e assim entra na comunicação seguinte. Então, você sempre tem que estar produzindo, tem que estar supondo que existe algo a ser processado, né? Digamos assim. Por isso que é um processamento contínuo, porque existe sempre a perspectiva de que eu vou ter que processar algo, né? Então, alguma coisa virá para ser processada, para ser compreendida, para ser entendida, para ser transformada em algo, como, por exemplo, ser reduzida a sua complexidade, vai ser reduzida de alguma forma entre lícito e ilícito, entre ter poder e não ter poder, entre desempenho e não desempenho, seja o que for. Então, isso faz parte dessa expectativa, né? Sempre algo a ser processado. Ora, o sistema, então, está sempre se ocupando em transformar essas irritações em informações. Acabei de dizer isso, né, em outras palavras. Bom, então, né, voltando aqui para os meios de comunicação, vocês pegam aqui essa seta, né, acompanhem a seta aqui. A função dos meios de comunicação, a função, quando se fala de função, é a autorreferência. Produção contínua e processamento de irritações. Então, sempre processar, né, e produzir irritações. Quando você processa, você vai acabando de, né, produzir outros tipos de irritações. Então, sempre esse processamento de irritações, né, guiando, né, se guiando sempre pelaquela codificação entre informação e não informação, perdão. Na modernidade, a irritabilidade, aqui vem uma coisa bem, né, profunda, aqui, digamos aqui. Na modernidade, a irritabilidade assume o papel que antigamente era atribuído à natureza ou à essência das coisas. Eu coloquei isso aqui, vocês veem que está lá na página 159, porque eu acho muito interessante, né, nesse contexto, colocar aqui essa observação do Luhmann. Porque, assim, vocês imaginam o seguinte, o que ele está querendo dizer é que a modernidade, né, você já sabe nessas alturas do campeonato, que o Luhmann está falando, né, que os sistemas sociais, eles têm um papel muito importante na modernidade, né, ele está estudando os sistemas por causa disso. Né? Então, o que ele vai falar é que, se antes a ideia de essência das coisas, você recorria a alguns conceitos essenciais, como, por exemplo, Deus, natureza, mercado mesmo, justiça. Hoje, o que determina o processamento, o que determina a existência de sistemas jurídico, artístico, da saúde, econômico, religioso, é o próprio processamento. Em outras palavras, ele está dizendo isso, né? É o processamento, né? O processamento de irritações. Então, o processar irritações seria, né, algo importante, fundamental para os sistemas sociais, e os sistemas sociais que a gente está aprendendo, né, na teoria do Luhmann, eles são importantes na sociedade moderna. É nesse sentido aqui, depois, qualquer coisa, eu posso explicar também isso um pouco melhor para vocês, se vocês acharem necessário. Voltando, lembra-se que eu falei que isso aqui seria um gancho, né? Eu deixei um gancho para esse slide aqui, que a gente estava falando de produção de uma memória social. Ora, então, a nossa memória social a qual a gente recorre, ela é fruto desse processamento das irritabilidades, né? No caso aqui, não somente, né, lembrando só, não somente, mas muito também, de forma muito essencial, o processamento que é resultado do processamento dos meios de comunicação de massa. Então, eles conduzem, né, a um resultado que é a constituição, a composição de uma memória social que vai servir de base, então, para a construção da nossa realidade. Seguindo a seta aqui, né, uma realidade, dois aspectos, né, dessa memória social. Uma realidade de fundo, a qual se pode partir, né? Então, assim, você cria uma realidade da qual, dali, você parte para discutir.
Por isso que o Luhmann vai falar assim, mesmo que as pessoas estejam opinando e sendo críticas em relação aos meios de comunicação de massa, toda a opinião e a crítica que elas constroem, ou a base que elas têm para criar essa opinião, essa crítica, já vem também dos próprios meios de comunicação de massa. Então, é desse círculo que você não sai, né? Porque a gente acaba, os elementos de críticas acabam sendo também derivados dos próprios meios de comunicação. E eu acho que hoje, com a internet, isso é cada vez mais importante, né? Porque mesmo a nossa própria crítica, quando nós criamos novos conceitos, novos problemas que devem ser observados, nós também acabamos retirando isso de discussões que são produzidas pelos meios de comunicação. Lembrando que hoje os meios de comunicação de massa incluem também os meios ofertados pela internet. Então, assim, cada vez mais esse ciclo, ele é mais profundo, mais compacto, mais intenso, mais presente, eu diria, né? Então, outro aspecto dessa construção, dessa memória social, desse saber de fundo, né, que o Luhmann fala, é a produção de um saber de fundo não baseado em saber, não saber, mas em meio e forma, né? O médium aqui seria um meio, né? Do meio, aquela teoria de meio e forma que já foi mais ou menos explicada para vocês aqui em aulas anteriores, né? Um meio que possibilita as formas, né? Acho que o professor Arthur falou sobre isso, acho que eu falei também, mas principalmente o professor Arthur chegou a falar um pouco sobre meio e formas, né? Então, o meio, ele gera formas, e muitas formas formadas ou produzidas, elas também acabam gerando meios, servindo como meio. E a lógica aqui é que os meios de comunicação de massa, eles entram dentro disso, né? Eles são meios, não deixam de ser meios mesmo, no sentido teóricos, né? Meios que produzem formas, as quais vão acabar servindo de outros meios, né? Então, essa é a lógica, não sei se vocês entendem isso bem, mas, digamos assim, essa lógica puramente operacional, de processamento, que é a lógica dos sistemas, em geral, em Luhmann, é também a lógica dos meios de comunicação de massa, e que acaba influenciando diretamente a nossa construção da realidade social. Voltando aqui para a esquerda, né, então, só repetindo algo que eu já falei anteriormente, o código, né, que está sendo processado, vocês estão vendo que eu estou falando bastante em processamento, o código processado é sempre entre a informação e não informação. Esse é o código, digamos assim, principal, né, trabalhado pelos sistemas do meio de comunicação ou pelos meios de comunicação de massa. Há sempre a necessidade de substituir a informação redundante por nova informação. Então, esse também é uma questão interessante do Luhmann nesse livro, né, que é importante a gente entender como a questão da informação ela tem que ser bem compreendida. Você sempre tem que estar produzindo novas informações. Mas essas informações, elas sempre acabam sendo redundantes, porque rapidamente, no momento que ela foi produzida, ela já acaba se tornando não informação mais, ela acaba sendo redundante, porque no momento que ela não serve mais, e ela está sempre não servindo mais, você quer uma nova informação. Então, digamos, né, vamos botar assim, alguns exemplos. Você está assistindo um jogo de futebol, né? Você quer, o valor importante é saber qual é que é o resultado daquele jogo. Então, a expectativa em torno do resultado, ela é importante para criar uma informação nova, futura, que está ali na expectativa de qual será o resultado. No momento que você gerou o resultado, você já sabe que o seu time ganhou ou perdeu por 2-1, digamos, o nível de importância, a partir de então, ele vai decaindo, porque a informação foi gerada, o resultado foi dado, o resultado é 2-1, pronto, o que tu faz? Tu já cria outras expectativas. Aquilo continua sendo importante? Sim, mas já não é mais tão importante como era antes. O que os meios de comunicação vão fazer? Vão tentar atender a sua demanda, né? A demanda, eles não estão ali para atender a sua demanda, eles estão ali para estar sempre processando informação e não informação. E para isso eles precisam aprender a processar uma demanda da sociedade, que é sempre buscar algo novo, correto?
Então, nós estamos isso. No momento que você já sabe o resultado, você já vai querer saber outros resultados. O que importa é, ok, meu time ganhou, mas agora o que importa é o próximo jogo ou o resultado de outro jogo, de talvez outro time em andamento. Tá? Então, isso serve, obviamente, eu dei um exemplo muito simples, muito simplório de jogo de futebol, mas isso serve para várias coisas, né? Sobre informação de uma guerra, sobre uma fofoca, né? Os gossip, né? Algum tipo de fofoca, de celebridade, qualquer coisa. Você quer, porque você quer uma novidade para saber, mas no momento que você sabe, você já está procurando uma outra coisa, né? Então, hoje em dia, por isso que eu acho também que isso serve ainda mais hoje em dia. Porque hoje, mais do que nunca, nós entramos no meio da internet para saber sobre algumas informações, seja sobre uma notícia, às vezes de um problema muito sério, como guerras que nós temos hoje, sobre dinheiro, sobre corrupção, sobre escândalos, sobre celebridades, ou ainda, qual é o novo vídeo no TikTok. Mas no momento que você satisfaz, você já está procurando novo, né? Então, eu acho que esses meios novos, eles se orientam muito por isso. Vocês veem que os TikToks, por exemplo, eles estão nisso, né? Quando você assiste um TikTok, ele é rápido, e ele já está te oferecendo um novo, porque ele sabe que você já quer ver uma coisa nova, né? Você viu uma coisa ali, ou você repete ela uma ou duas vezes, e já parte para ver outro, o próprio sistema do TikTok já lhe oferece outros vídeos ali quase colados para você ir vendo, ou muitas vezes, quando você termina um, já começa o outro, né? Então, é tudo muito dentro dessa lógica de uma produção, né? Sempre de uma produção de uma coisa nova, porque as coisas novas, quase que automaticamente, elas já se tornam redundância. Por isso que o Luhmann também fala um pouco desse paradoxo, né? Que a produção de coisas novas, de informação, acaba gerando também uma produção de redundância. Isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, você procura sempre intensivamente produzir coisas novas, e essa produção contínua e intensa de coisas novas acaba sempre produzindo coisas, uma redundância muito ampla e muito contínua. Pois bem, aí eu coloquei até em negrito, né, aqui, o recursividade, porque você acaba gerando um ciclo, né? Uma memória que ela produz irritabilidade, essa irritabilidade, ela força, né, um processamento de informações, né? Então, só repetindo aqui, você tem uma memória, a irritabilidade, ela sai da memória, né? A irritabilidade é tudo aquilo que não foi processado, tudo aquilo que não processado está nessa memória. A gente acabou de ver que a memória é construída, boa parte, né, ou digamos assim, um elemento importante da nossa memória social é o resultado da construção da realidade feita pelos meios de comunicação de massa. Então, você cria esse ciclo, memória, irritabilidade, processamento de informações, construção da realidade, e a memória, que ela é resultado dessa construção da realidade, e volta de novo para o ciclo, memória, irritabilidade, processamento de informações, construção da realidade, memória, irritabilidade, e você fica nesse ciclo. E aí você gera essa recursividade, que ela é importantíssima, então, para os meios para o funcionamento dos meios de comunicação de massa, e acaba sendo importante, sendo negativo ou não, para a construção da nossa realidade social. Bem, é isso. Assim, eu vou interromper aqui. Vou sair aqui, parar a apresentação. Ok, agora eu interrompi a apresentação, vocês devem estar me enxergando aqui, né, o vídeo. Os slides, tá, o que eu tinha, né, vocês viram que eu priorizei, fiz um resumo de aspectos importantes que eu acho do livro, que também serve ao entendimento nosso da teoria, né, e também, aos poucos, para a gente se aproximar de modo mais direto a questões atuais, que é o uso, a relação entre algoritmos e sociedades. Então, eu tentei contemplar isso, né, nos elementos dessa aula que eu acabei de dar. Então, assim, eu sei que vocês devem ter perguntas, né, imagino, já foi indicado aqui. Talvez o professor Gabriel também queira fazer algumas observações, que serão muito bem-vindas. Então, eu sugiro que a gente faça agora uma pausa de 10 minutos, e daqui a 10 minutos a gente volte, e então temos um espaço de
de dúvidas e conversas até, no máximo, 11 horas, que é o horário que eu tenho que sair. 11 horas aqui do Brasil, né? Lembrando que agora aqui são mais ou menos, né, 15 para as 10, né? Então a gente teria isso. Pode ser, professor Gabriel? Sí, claro que sí. Aquí serían las 8:55, pues volveríamos en ese momento. No, muy bien, Isso. está bien, Antonio, Então, muchas gracias. daqui a 10 minutos, né? É 45 agora, então em 55 a gente volta aqui daqui a 10 minutos, tá bom? Sí. Até já, gente. Obrigado.